Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Prezado ouvinte, neste programa de hoje nós abrimos a nossa programação com a leitura bíblica do livro do profeta Isaías, do seu capítulo 38. Nós começamos a meditar agora sobre o tema advertência depois juízo. Conseguimos ver aqui neste texto a trajetória de um rei que apostatou-se de Deus, um rei que os princípios e valores espirituais já não faziam nenhum sentido na sua vida. Talvez se preocupava apenas com conquistas, com bens materiais, com a reputação do seu nome, com a glória do seu império. E este rei conhecia a Deus, conhecia seus profetas, conhecia os seus mandamentos. Porém, meus amados, houve um dia que ele distanciou-se de Deus, e por distanciar-se de Deus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 38, a Escritura Sagrada não mente. Ela disse que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Como todos que se distanciam de Deus, ainda que não percebam, eles acabam adoecendo de uma enfermidade mortal. Porque não existe nada mais mortal que mate tanto quanto o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não há nada que mate mais do que o pecado. Talvez você diga: pregador, as guerras. E por que é que existem as guerras? O pecado. Pregador, os derrames, os infartos, parada cardíaca, as doenças sexualmente transmissíveis. O que é que mata mais do que tudo isso? Pregador, a violência, o tráfico, a marginalidade. O que é que mata mais do que isso? Eu digo, tudo isso realmente tem matado milhões e milhões e milhões. Porém, isso é fruto do pecado. Se não fosse o pecado, Caim não teria matado Abel. Se não fosse o pecado, Lameque não teria matado um jovem e ameaçado matar suas mulheres em Gênesis capítulo 4. Se não fosse o pecado, não haveria essas doenças, não haveria guerras, não haveria criminalidade. A Bíblia diz que o pecado é a raiz. O pecado é a árvore frondosa, forte, e qual todos esses frutos estão pendurados sobre ela. Guerras, enfermidades, violências, e assim sucessivamente. Faltaria tempo para nomearmos tantas coisas que levam o homem à perdição. Mas como Ezequias adoeceu de enfermidade mortal porque abandonou a Deus, estava com sua casa, sua vida espiritual desordenada, como Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e estava com seu reino todo fora de ordem, desagradando a Deus, assim também está essa terra. Assim também pode estar muitas famílias que estão me ouvindo nessa programação de hoje, doentes. Talvez você não esteja fisicamente, mas e quanto o teu emocional? Talvez você não esteja fisicamente, mas e quanto a tua alma? Talvez ela esteja tão doente que ela já esteja no CTI espiritual, porque a Bíblia Sagrada nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o homem peca hoje, amanhã e depois, e ele se sente envergonhado, constrangido, admoestado,
Mas um dia ele pecará pela última vez e isso levará a sua alma à morte. Morte espiritual, como Ezequias, do capítulo 38 de Isaías, estava condenado à morte. A Bíblia diz: porque assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É impossível o homem viver, é impossível o homem não morrer espiritualmente, moralmente. É impossível o homem não morrer em sua alma, em seu homem interior, porque você e eu não somos só essa casca, só esse vaso aqui de fora. Nós somos o de dentro, há uma alma aí dentro que faz esse corpo movimentar, pensar, andar. Somos alma vivente. E é impossível esse homem interior não morrer se ele não colocar a sua casa em ordem. É impossível ele não morrer. É óbvio que ele morrerá. Mas Deus é tão misericordioso que antes que chegue esses dias de morte, esses dias de julgamento, esses dias de separação, separarmos dessa matéria, desse mundo visível, se você não ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus. Ezequias, ele não estava ouvindo a voz de Deus. Ele não estava ouvindo o conselho de Deus até então. Ele não estava ouvindo a advertência. E Deus disse: tu morrerás. Aquele tu morrerás era uma sentença dada para quem não muda. Tu morrerás se tu não mudares. Tu morrerás se tu não colocares a tua casa, a tua vida em ordem. E prova diz que Ezequias, a Bíblia diz, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei um dia diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz assim: ó, e chorou Ezequias muitíssimo. Quer dizer, se arrependeu, chorou, teve a humildade ali de reconhecer que a sua casa, ela estava totalmente fora de ordem. Ele chorou e arrependeu o seu pecado, a sua desordem espiritual. Claro que depois disso, não vamos entrar no mérito, ele ainda fez muitas coisas inconvenientes. Depois disso, dessa oportunidade, dessa advertência que Deus lhe deu, ele acabou fazendo até pior do que antes. Como muitas pessoas também têm oportunidade e fazem pior. E Jesus disse: é o segundo estado 7 vezes pior do que o primeiro estado. Mas a moral da história aqui, para irmos resumindo o que eu quero dizer, é que Deus, ele não leva o seu povo a julgamento, meus amados, sem primeiro advertir. Antes dele trazer morte para Ezequias, ele trouxe advertência através do profeta Isaías. Ele não julga um homem, ele não julga uma nação, ele não julga um povo sem que primeiro ele lhe dê advertência. Isso é senso. Como é que as autoridades julgariam uma pessoa por um crime se não houvesse advertência? Coisas que mostrasse para ele que aquilo era errado. Como que eu assumiria uma multa de avanço ou excesso de velocidade se não houvesse uma lei que dissesse para mim que ali naquele determinado lugar eu não posso ultrapassar aquele limite de velocidade? Para que eu possa pagar um preço, para que eu possa ser julgado pelo meu crime, a lei precisa de me deixar bem informado acerca daquilo. E Deus age da mesma maneira. Deus, ele não leva o homem a juízo sem primeiro adverti-lo. Ele advertiu Ezequias para depois levar Ezequias a juízo. Quando Isaías vai ali e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Era Deus advertindo. Quando Deus visitou, por exemplo, a Noé, o mundo inteiro ouve falar de Noé. Até o mundo científico acredita que um dia o dilúvio inundou essa terra e que realmente houve uma arca. Estudam destroços, ruínas da arca até o dia de hoje. Mas quando Deus pensou em inundar essa terra, porque a maldade estava insuportável, e governos e regimes humanos, e ninguém daria jeito naquilo, havia fugido do controle do ser humano.
Quando Deus foi julgar a humanidade com as águas do dilúvio, o que ele fez? Ele enviou a Noé e disse para Noé: eu vou destruir essa terra com dilúvio. Faça uma arca para ti e para a tua família e pregue o evangelho. Anuncie que eu irei destruir essa terra. Noé foi a voz de advertência de Deus para aqueles dias. Noé foi a voz da advertência, porque Deus, ele não julga um povo sem que primeiro venha adverti-los. Mas eu pergunto, eles ouviram? Não. Eles deram crédito à pregação de Noé? Não, pelo contrário, zombaram de Noé. Pelo contrário, jogaram tomates podres na arca de Noé. Pelo contrário, acharam Noé um extremista, um radical, um fanático. Eles acharam aquilo uma grande tonteria que Noé estava pregando e falando. Não é o mesmo quadro de hoje? Jesus disse: como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. É a mesma coisa. O mundo tem zombado do Evangelho. O mundo tem reduzido o Evangelho a absolutamente nada. Mas a advertência, como ecoou nos dias de Noé, ela está ecoando nesses dias de hoje. Deus não julga o mundo sem primeiro adverti-los. A advertência está aí. O evangelho é a trombeta, a pregação é a advertência. Antes de julgar a Ezequias, ele advertiu. Antes de trazer aquelas 10 pragas sobre o Egito, todos conhecem, está em filmes, está em tantos lugares. Mesmo aqueles que não creem conhecem a história. Alguns creem, outros não. Mas antes de juízos descerem, pragas descerem na terra do Egito, você acha que Deus não foi misericordioso? Foi. Ele enviou Moisés. Moisés avisou, pediu cordialmente que Faraó liberasse Israel a sair do Egito, para que pudesse adorá-lo no deserto, para que pudesse se posicionar aonde e na terra que Deus gostaria de dar a eles como herança, ou como havia jurado aos seus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus advertiu, mas eles não quiseram ouvir a advertência de Deus. Deus pediu para liberar, mas eles não quiseram liberar Israel para ir embora das terras, sair de debaixo da escravidão egípcia. E Deus não leva uma nação a julgamento sem primeiro adverti-la. Então Deus advertiu o Egito, mas o Egito, a Bíblia diz, Faraó se endurecia. Faraó sempre se endurecia, sempre se endurecia, sempre se endurecia. E aí, como o homem se endurece perante a advertência, o conselho, a admoestação, se endurece diante da mensagem de graça, de poder, de misericórdia e libertação que Deus envia, o que vem após? O juízo. O juízo segue a oportunidade. O juízo segue o arrependimento. Se o homem não se arrepende dos seus pecados, não lhe resta outra coisa senão juízo vindouro. Se arrepender é confessar os seus pecados, fazer uma conversão, dar meia volta e abandonar a prática destes. E se o homem não abandona o seu pecado, não lhe resta outra coisa senão juízos. Mas o homem é assim, ele sempre ignorou a voz de Deus. Ele sempre ignorou, o ser humano é assim, sempre ignorou a advertência de Deus. É como diz a Bíblia no Salmo 81, no versículo de número 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, Deus exclamando, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarias ante um Deus estranho. Mas como vocês não me ouvem, tem deuses entre vocês. Como vocês não escutam a minha advertência, vocês se prostram diante de deuses alheio. Como vocês não ouvem a minha advertência, vocês sofrerão juízo contra as tuas próprias más obras, sofrerão dano contra a própria má semente que vocês estão plantando. O que planta, colhe, é uma lei natural. Plantou milho, não colhe feijão, colhe milho. Plantou feijão, não colhe arroz, colhe feijão. Plantou espinhos, não vai colher flores que não tem espinho, vai colher espinheiros. Que o homem planta, ele colhe.
Então, se o homem planta dureza de coração e não ouve a admoestação, a advertência de Deus, de sua palavra, o que você acha que ele vai colher? Vai colher vida eterna, céu, salvação, paz interior, espiritual. Quando ele não aceita o conselho de Deus e a advertência de Deus, a advertência vem. Esse programa é uma advertência. A pregação do Evangelho é uma advertência. E Deus disse a Israel no Salmo 81, no versículo de número 10: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas eles não ouviram. Ele diz aqui, o meu povo não quis, versículo 11 do Salmo 81, para quem quer conferir. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Não é o que está acontecendo hoje? O mundo quer apenas prazeres, os homens querem apenas religiões, mas poucos querem realmente ouvir a voz de Deus. E quando nós não queremos a Deus, queremos o seu conselho, achamos eles antigos, antiquados, cafonas, ultrapassados, obsoletos. Achamos eles radicais demais para esse dia moderno que nós estamos vivendo, para essa era globalizada que nós estamos vivendo. Quando nós rejeitamos o conselho de Deus, a Bíblia diz no versículo 12 do Salmo 81, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Não quer ouvir Deus, não? Então Deus vai deixar você andar segundo os seus desejos e viver segundo suas próprias ideias, seus próprios conselhos, mas isso não é bom. Versículo 13 do Salmo 81, a Bíblia diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu diria que Deus nos ajude, ouvinte, a andarmos nos seus caminhos e a ouvirmos a voz de Deus. Deus disse: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel saído da rocha. Deus diz que seria o alimento, a vestimenta, a proteção. Deus diz que seria presente na vida daqueles que escutam sua advertência e vira para a parede e vai chorar e dizer: Senhor meu e Deus meu, perdoa-me. Tenho sido um homem tão fraco, uma mulher tão fraca. Tenho sido uma mulher tão negligente, um homem tão negligente. Não tenho sido obediente à tua palavra. Não tenho ouvido, acatado, respeitado, Senhor, as tuas advertências. E quem não recebe a advertência de Deus, como sofre, como sofreu o Faraó, como sofreu o rei Zedequias também, quando Jeremias o advertiu acerca do rei da Babilônia, que viria sobre Israel para destruir Israel, porque Israel havia pecado, havia se desviado do único e verdadeiro Deus. Mas ele não deu ouvido. A Bíblia diz em Crônicas 36 que ele não se arrependeu, não se inclinou, endureceu, obstinou-se em seu coração, ou seja, não aceitou a advertência de Jeremias, o profeta daqueles dias, do rei Zedequias. Como sofre aquela pessoa que não aceita a advertência, o filho que não aceita a advertência, a mulher, o marido, seja quem for, o cristão. Como sofrerá esse homem que não recebe, que não aceita no seu coração a advertência do Evangelho? Deus segue advertindo o mundo. Todos nós sabemos, como diz a Bíblia, que um dia todos nós teremos que prestarmos conta da nossa vida perante Deus. No Salmo 96, versículo 13, a Bíblia diz que ante a face do Senhor, todos nós um dia teremos que nos comparecer. Este que há de julgar a terra. Salmo 96, versículo 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A Bíblia diz que um dia Deus terá que julgar o mundo e os povos. Isso é uma tremenda advertência, mas o homem não aceita a advertência. A Bíblia diz do juízo final, do trono branco, julgamento final, mas o homem não aceita a advertência.
e por não aceitar, ao invés de ser absolvido no juízo, acabará sendo condenado no juízo. Por quê? Porque a advertência vem na frente. Hoje vem a advertência, o evangelho instrutivo, o evangelho que vem para nos mostrar o caminho, para nos ensinar a fazer o correto, para nos ensinar a passar a borracha nos nossos erros e escrever uma nova história certa da nossa vida. Mas o homem muitas vezes se endurece e não aceita. Mas a Bíblia diz que haverá um julgamento, um dia destes, sobre a face da terra. Mas antes do julgamento, Deus envia a sua advertência, como Elias dentro das terras de Israel. Ele advertiu Israel, Israel não quis lhe ouvir, o juízo desceu. 3 anos e meio sem chuva, fome, seca, peste sobre a terra, calamidade em Israel, mas a advertência havia entrado, vindo na frente, de parem de adorar os Baalins, os deuses que não são deuses, os deuses que não vos tirou da terra do Egito, os deuses que não são aquele Deus que com mãos fortes usou a Moisés para vos tirar da terra do Egito. Mas eles não ouviram a advertência. E não ouvindo a advertência, pagaram o preço. Não ouvindo a advertência de Micaías, Acabe morreu na batalha. Não ouvindo a advertência de Elias, Jezabel foi atacada por cães ferozes. Não ouvindo a advertência dos profetas, nós não poderemos sobrevivermos no dia final. Ouça a advertência de Deus, que hoje mesmo está te chamando. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor Deus. Ouça a advertência de Deus, chamando o homem ao arrependimento. A advertência de Deus sempre sai antes do juízo. É como Jonas. Deus disse a Jonas: vá à grande Nínive, Jonas capítulo 1, prega contra ela, diga que se ela não se arrepender, a cabo de dias Nínive será destruída. Você conhece a história. Jonas não queria ir a Nínive, ele se escondeu, fugiu para Tarsis. Mas Deus agitou o barco, agitou o mar, lançaram ele sobre o mar, foi engolido por um grande peixe. Diz a Bíblia que o vomitou às margens da praia de Nínive, e ali eles adoravam, era o grande peixe mesmo. E quando viram um grande peixe vomitar um homem, logo todos creram que aquele homem era o profeta do grande peixe. E assim que ele começou a pregar, todos se arrependeram e verdadeiramente creram que ele era um enviado do Deus o qual eles criam e adoravam ali nas terras de Nínive. Jonas veio com uma advertência sobre a grande Nínive, dizendo: se não se arrependerem de vossas maldades, de vossas sensualidades, de vossas carnalidades, se não se arrependerem de vossas violências, porque era uma cidade violenta, se vocês não se arrependerem de vossos pecados, Deus destruirá a grande cidade de Nínive. Louvado seja Deus que Nínive ouviu a voz de Deus, e o rei e seus servos, e todos se arrependeram, e Deus poupou a vida deles, porque ouviram a advertência. E a Bíblia Sagrada diz que se Deus, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 18, a Bíblia diz que se Deus enviar a sua palavra para um reino, e este reino se arrepender, se ele enviar a sua palavra para um homem, seja ele quão ímpio ele tenha sido, mas se ele se arrepender, a Bíblia diz que Deus guardará a sua arma destruidora e não punirá esse homem, porque ele ouviu o conselho, aceitou a advertência de Deus. Deus o poupa, mas a Bíblia diz que se ele não se arrepender, ele irá a julgamento. Por isso que tenho que pregar o evangelho, tenho que agir como um atalaia de Deus, porque se Deus também mandar advertência para você e eu não tiver coragem de advertir, a Bíblia diz: se eu mandar o profeta advertir, o atalaia pregar, e ele se acovardar por conveniências, então o ímpio se perder, vou cobrar a sua alma, vou cobrar o seu sangue das mãos do atalaia, e o ímpio não terá culpa nisso. Mas se o atalaia advertir e ele não aceitar a advertência, então o juízo há de cair sobre ele, e o atalaia não terá nenhuma culpa do sangue daquele ímpio que há de perecer.
Mas a Bíblia diz: mas se avisares o ímpio e ele não se converteu, ou seja, se o advertires que Jesus está voltando, que há um julgamento do trono branco, que todas as almas um dia hão de comparecer perante Deus para dar conta a cada um das suas obras, suas atitudes, das oportunidades que desperdiçou. Ezequiel 3,19: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a sua alma. Eu tenho que trazer uma mensagem de advertência para o nosso ouvinte, porque estou certo que a Bíblia também prediz que um dia desses a taça da iniquidade, ela se transbordará, e aí o julgamento divino de Deus também visitará essa terra. Mas antes do julgamento, Deus, não sendo injusto, Ele manda advertência, Ele manda chamar a você a aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e pedir o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz que aquele que crer em quê, pastor? Crê na advertência do Espírito. Aquele que crê e for batizado, crê, se posicionar, crê, se comprometer, esse será salvo. É como Israel no Egito, Deus disse: aplique o sangue nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver de sangue sobre os umbrais das portas, esta casa o anjo da morte entrará, e todo primogênito morrerá. Todos que ouviram a advertência, matou um cordeirinho, comeu a sua carne, aplicou o sangue nos umbrais da janela, naquele dia que Moisés ordenou, todos que ouviram a advertência e obedeceram, não pereceram. A Bíblia diz que se você arrepende dos seus pecados, aceita Cristo como teu Salvador, desce às águas batismais, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para apagar os teus pecados, e vem viver para Ele, tu não perecerás, mas viverás. Foi lá onde eu comecei o nosso programa. Isaías capítulo 38, a Bíblia diz para Ezequias: tu morrerás e não viverás. Por quê? Porque estava com a sua vida desordenada. Mas quando ele ordenou sua vida, quando ele se arrependeu, Deus disse ao mesmo profeta: vai lá, volta e diz a ele que eu vi as suas lágrimas, recebi o seu arrependimento e vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. O mesmo Deus que derrama o julgamento ao ver sua sinceridade, arrependimento, humildade em ouvir a advertência, o conselho do Espírito de Deus, Ele também pode perdoar você e preservar a sua alma. Ouça essa mensagem, acompanhe esses programas, que a cabo de alguns dias você verá que ela é uma mensagem de advertência, de misericórdia, mas também que mostrará para você que os juízos vindouros de Deus está para ser derramado nessa terra. Medite nessas palavras de corpo, alma e espírito, e você conhecerá a verdade da salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.